Konnichiwa, otaquinhos e otaquinhas do meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba já chegou ao seu fim, deixando muitas saudades aí no coração dos fãs. E como todo mundo assistiu, essa temporada se passou num dos bairros mais famosos do antigo Japão, o bairro de Yukaku, ou se vocês preferirem chamar Distrito da Luz Vermelha, onde o entretenimento adulto ali rolava solta naquela época. Mas você sabe como realmente funcionavam esses lugares antigamente? Se não, fica aqui comigo que eu vou te contar como eram esses bairros naquela época. Dewa, hajimemashou! Os Yukaku eram distritos, e por distritos eu quero dizer que eram mais ou menos como bairros, onde tanto os bordéis quanto as que eu vou chamar de P nesse vídeo, por razões de o YouTube não derrubá-lo, eram reconhecidas pelo governo japonês. Ou seja, este tipo de trabalho era legalizado naquela época. Existiam 3 grandes Yukaku no Japão. O Shinmachi Yukaku, que era localizado em Osaka, o Shimabara Yukaku, que era localizado em Kyoto, e o Oshiwara Yukaku, que era localizado em Edo, onde hoje se localiza Tóquio. E uma curiosidade aqui, provavelmente era esse Oshiwara que foi retratado dentro do anime. Afinal, ele era o maior de todos, tendo no total 60 mil metros quadrados, o mesmo que 9 campos de futebol. Esses distritos supostamente teriam começado ali no século XVI, uma época em que o governo tinha perdido seu poder e agora os samurais lutavam por suas regiões um contra os outros. E eles existiram até épocas recentes, até mais ou menos 1958, 2 anos após a lei anti-IP entrar em vigor no Japão. Dali em diante, os bairros ficaram conhecidos como Linha Vermelha, onde os bordéis viraram cafés, mas a antiga atividade daqueles lugares continua acontecendo mesmo que por trás dos panos. Mas não pense que tudo era bonito e glamuroso como o anime nos mostrou durante o anime. Dentro dos Yukaku haviam muitos problemas sociais, principalmente com as trabalhadoras daquele local. Elas chegavam nesses locais ainda crianças, por volta dos 10 e 11 anos de idade, por 2 motivos principais. O primeiro deles e principal eram as dívidas familiares. Afinal, naquela época o país era bem pobre e muitas famílias não conseguiam nem comprar nem produzir os seus consumos e começavam a criar muita dívida. E para pagá-las, se elas tivessem uma filha por volta dos 10 e 11 anos, elas vendiam essas crianças para os tais distritos. E se você viu o anime, viu que o trio também foi vendido para 3 bordéis naquele local, provavelmente simulando essa situação. O segundo principal motivo eram crimes familiares. E sempre que alguém da família cometia um crime, se tivesse ali uma menina por volta dessa idade, elas eram levadas como punição para os familiares. E dentro desses bordéis havia um sistema que criava meio que uma competição entre as trabalhadoras, estimulando elas para que o serviço do bordel fosse cada vez melhor, podendo assim cobrar mais pelos seus clientes. Dentro desse sistema haviam basicamente 3 tipos de trabalhadoras. A primeira delas se chamava Kamuro, que eram as crianças recém-chegadas ali por volta dos 10, 11 anos e que eram preparadas e aprendiam várias artes para se tornarem Yujio ou futuramente se tornarem uma Oiran. E aos 15 ou 16 anos, essas Kamuro podiam se tornar aprendizes de Yujio. E depois de se formarem como essas aprendizes, elas finalmente se tornariam Yujio, que eram as trabalhadoras ali mais comuns que tinham dentro dos bordéis, mas que poderiam continuar a estudar e aprender artes até se tornarem uma Oiran. As Oiran eram as trabalhadoras de maior ranking dentro do bordel e estavam no topo acima de todas as outras. Mas para ser uma Oiran não era fácil. Elas deveriam ter uma boa educação e boas maneiras, e aprendiam caligrafia, a escrever cartas para seus clientes, aprendiam também a tocar koto e o shamisen, a cantar, além da cerimônia do chá, a estudar literatura japonesa e saber também jogos de mesa. Tudo isso para entreter o seu cliente. Já os clientes delas deveriam ter pelo menos 3 encontros com essas Oiran e tentar conquistá-las. Nesses encontros elas não podiam nem falar, nem beber ou comer, para que o cliente avaliasse se ele era bom o suficiente para deitar com ela. A Oiran, após esses 3 encontros, também poderia escolher se iria ou não deitar com este cliente. Para vocês terem uma ideia, um único encontro com uma Oiran custava em torno do que hoje seria $6.000. Por elas serem tão caras e glamourosas, obviamente os clientes queriam mostrá-las e se mostrar também como
eram grandes ricos, e para isso existia o Oiran Doshu, que era a caminhada da Oiran, que vocês puderam ver no segundo episódio da segunda temporada de Kimetsu. Essa caminhada era feita para ir até o encontro do cliente, com o objetivo de manter a dignidade da Oiran e também mostrar o poder financeiro do cliente. Essa Oiran deveria levar pelo menos 3 servos e de 1 a 3 kamuro, obviamente estar bem vestida com um lindo kimono e um sapato de 18 centímetros de altura, que levava 3 anos para aprender a caminhar com ele. Mas nem tudo era glamour e competição dentro desses bordéis. Afinal, estamos falando da profissão mais antiga e controversa do mundo, e numa época onde não existiam métodos contracepcionais. Ou seja, estas trabalhadoras também corriam o risco de ter muitos DSTs, além do risco de engravidarem. E sim, isso acontecia com frequência. As que contraíram as doenças normalmente eram expulsas dos bordéis e viviam pelas ruas do Yukaku, ainda trabalhando nessa mesma profissão, só que obviamente cobrando preços baixíssimos e correndo o risco de infectar também os seus clientes. Já as que engravidavam sofriam tanto quanto elas. Elas eram obrigadas a colocarem esses bebês para fora, introduzindo água gelada dentro das suas partes por muitas horas, e se isso não funcionasse, introduziam mercúrio para envenenar as crianças. Caso a criança sobrevivesse, esses trabalhadores dessem à luz ao bebê, os meninos eram vendidos como escravos e as meninas iriam ser treinadas para se tornar uma dessas trabalhadoras. Obviamente, muitas tentaram fugir do local, mas a maioria não conseguia retornar à família e ficavam ali vivendo nas ruas, ou então iam trabalhar como escravas em outros locais. E se você gostou de saber um pouco mais sobre a cultura japonesa abordada em Kimetsu, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e deixa seu comentário aqui abaixo. Eu espero vocês no próximo vídeo.